Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos mantermos simples, humildes, singelos, amorosos, pacificadores, abnegados, prontos para fazer o bem e prontos para ajudar aqueles que precisarem de nós. Deus nos ajude a cumprir esta missão, continuando a missão do Mestre Jesus Cristo, o qual nos ensinou como ser realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros maridos, verdadeiras esposas, verdadeiros pais, verdadeiros filhos, verdadeiros irmãos, verdadeiros amigos. Tudo isto faz parte do cristianismo. O cristianismo, ele é perseguido e nunca perseguidor. Embora temos conhecimento, é claro, de que até mesmo um homem que foi colocado como um anjo mensageiro da era de Sardes, ele foi criou uma grande perseguição a quem não acreditava e não dava crédito a ele. Jesus nunca perseguiu ninguém porque não deu crédito a ele. Nem mesmo seus algozes, ele imputou aquela maldade a eles. Pediu ao Pai para lhes perdoar, porque não sabiam o que estavam fazendo. Bem, então nós vamos escorrer um pouquinho sobre o tema perseguição. Se você persegue alguém, você está negando a fé de Jesus Cristo, o cristianismo verdadeiro. Porque ele disse, Mateus 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então vejam bem que temos relatos da perseguição no século XVI, depois que Lutero abandonou o catolicismo, foi perseguido, mas também revidou. Tudo bem. Ele não alcançou esta perfeição de ser perseguido, de orar pelos que lhes perseguem. Na mesma carta, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 21, Jesus falou ele estava falando a respeito do semeador que semeou as suas sementes. Mas não tem tempo para discorrer sobre todo o contexto da semeadura. Mas nós vamos simplesmente pegar o que foi semeado em terreno pedregoso, é o verso 20. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. A gente costuma falar isso, fogo de palha, não é verdade? Fogo de palha, tem esse ditado, esse é só fogo de palha, logo acaba. Recebe imediatamente com alegria, salta, pula, fala em línguas e faz um barulhão. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A perseguição o faz escandalizar. Mas nós encontramos um personagem na Bíblia que é muito falado, muito mesmo. E todos já viram falar dele, todos pregam sobre ele. E ele não escondeu que ele foi perseguidor. Já sabe de quem estou falando, não é verdade? Tem uma frase muito célebre, muito falada, muito colocada na internet, que é de Abraham Lincoln. Ele diz: você quer saber
quem é aquela pessoa, dá-lhe poder. Estão vendo? Paulo tinha muito poder na mão. Ele tinha muito poder. E no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, depois da morte de Estevão, que Paulo consentiu, vocês às vezes falam assim, é Paulo ou Saulo? Olha, ele tem os dois nomes. Ele se chamava de Paulo e também Saulo, que ele tinha duas nacionalidades. Ele tinha a nacionalidade judia e também a romana. Agora vejam bem, o verso 1. Também Saulo consentia na morte dele, de Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E Paulo, ele falou sobre isto, o que ele havia cometido. 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim, olha, dou graças, verso 12, dou graça àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Vejam bem, que não é o ministério de Paulo, meus irmãos, é o ministério de Jesus Cristo. O ministério da conciliação, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres estão neste ministério da conciliação, que é o ministério de Jesus Cristo. Paulo foi colocado, considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Porque só existem dois ministérios, o ministério do bem e o do mal, o ministério de Cristo e o ministério de Satanás. Ou você tem que estar em um ou no outro. Aí você observa as suas ações. O que você faz? Você é perseguido ou persegue? O ministério de Cristo não persegue. Paulo não estava no ministério de Cristo quando ele foi perseguidor. Agora ele diz, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus a fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério, a mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Você não vai ver relato nenhum depois que Paulo foi colocado neste ministério perseguindo alguém, sendo perseguidor dos demais. Mas ele foi perseguidor outrora, antes de ter o encontro que mudou a sua vida. Então vamos lá. Então teve perseguidores dos católicos? Teve sim. Teve muitos perseguidores. Por quê? Eles não, quando eles passaram a ter um certo poder, se achavam no direito agora de retribuir. De agora simplesmente fazer aquilo que vingar por si próprio. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou ninguém julgar o outro, ninguém vingar. Ele simplesmente disse, irai-vos, mas não pequeis, porque a mim pertence a vingança. Deixa com ele. Deixa que ele cuida. Ah, mas aí tem que ter uma fé, tem que ter esse Espírito Santo, para que então possamos esperar que Deus faz isso. A nós compete perdoar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5, verso 43 e 4, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então Paulo estava cumprindo lá a lei. Ele era fiel seguidor da lei. Então aquelas pessoas eram inimigas dele. O próprio Jesus era inimigo dele.
porque eles eram um seguidor fiel dos ensinos. Eu, porém, vos digo, agora entra o que é ensino de Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Porque se nós não fizermos isso, o verso 45 não cumpre em nossas vidas. O que é o verso 45? Então vamos ler. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não pertence ao nosso grupo, vamos virar as costas, o rosto para eles. Não queremos nem ver, não pertence ao nosso grupo. Hipócritas, falsos cristãos. Porque se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Os gentios também assim? Então vejam que a doutrina de Jesus ela é acima de qualquer outra coisa. Então Paulo, quando ele não estava no cristianismo, ele foi um perseguidor ferrenho, viu? Bem custoso. Então nós vamos ver essas coisas que Paulo, depois da conversão, não mais perseguidor. Vejam bem, e Paulo era tanto seguidor de Jesus que ele repetia os ensinos de Jesus. Romanos capítulo 12. Vamos ver aqui no verso 9 a seguir. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então houve perseguição da Igreja Católica contra os protestantes? Sim, mas logo que os protestantes tiveram capacidade, números e tinham autoridades ao seu favor, então foram retribuir-lhe, foram descontar, vamos descontar agora, vamos nos vingar. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é bem diferente. É bem diferente. Olha, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, vamos ver o que Paulo vai dizer para nós aqui, ó. Capítulo 3, no verso 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difíceis. Então, as pessoas hoje, essas coisas vêm à tona para o bem. Tudo o que Paulo fez foi para depois ele saber compreender que aquilo foi para o seu bem, para que ele iria sofrer e iria ter paciência. Ele entenderia que ele fez aquilo na sua ignorância, fez aquilo na sua estupidez, mas alcançou misericórdia. Então alcançou misericórdia. Quando você sabe que você alcançou misericórdia? Quando você sabe estender misericórdia. Enquanto você ainda não souber estender o braço de misericórdia, de compaixão, de amor, de entendimento ao próximo,
porque você ainda não foi alcançado pela misericórdia. Você ainda se acha muito puro. Você ainda se acha como Paulo antes da conversão. Você ainda está como está no versículo 2, amante de si mesmo, ganancioso, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, profano, irreconciliável, caluniador, cruel, sem amor para com os bons, traidor, atrevido, orgulhoso. Isso é a característica de quem não alcançou a misericórdia. Não tem compreensão com os fracos, não tem compreensão com os menos favorecidos. Mas, meus amados e preciosos irmãos, demos graças a Deus, porque fomos alcançados por esta misericórdia, fomos alcançados por esta graça, por esta misericórdia que é renovada sobre nós todos os dias, e saibamos também a ter misericórdia. Nenhum de nós seja um credor incompassivo, que ao ser perdoado não soube também perdoar, mas teve a sua justa retribuição, sendo levado ao cativeiro. Então Paulo, mesmo sendo um perseguidor da igreja, ele alcançou misericórdia, porque fez na ignorância. Mas depois que você depois que ele recebeu a Cristo, compreendeu o que é a verdade, a misericórdia, então agora ele passou a ser perseguido e jamais perseguidor, a ponto de ser morto e não matar, a ponto de saber o que é uma misericórdia. Que Deus nos ajude a sermos misericordiosos. Se formos perseguidos, vamos ter paciência, perseverança na doutrina cristã, e Deus estará nos dando a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.